Que episódio, gente. Nossa, o quão eu tô aliviado de vir aqui fazer esse vídeo de análise sabendo que o episódio não foi o que eu tinha teorizado, não foi necessariamente o que eu queria, por mais que eu tenha acertado algumas coisas, mas ele foi muito bom. Ele conseguiu me surpreender e ser bom. Nossa, eu tô muito aliviado pra fazer esse vídeo, gente. Bom, vamos começar do começo pra gente falar do final, que é a parte mais bombástica do episódio, é o que todo mundo quer ouvir, que todo mundo quer saber, o que eu tenho a dizer. Eu já adianto que tem coisas que eu não gostei, a narração da morte do... Esse vídeo tem spoilers, tá, gente? É um vídeo de análise do último episódio, pra quem não viu. A narração da morte do Xande, eu vou explicar o porquê eu não gostei, o porquê eu acho que ela não encaixa com a temporada, mas vou falar também todos os pontos positivos que eu tive nesse último episódio. E vamos começar do início, que é uma forma mais fácil de falar. Eu queria falar primeiramente dos cosplays, que ficaram muito legais. Eu sempre gosto quando tem essa questão de, na última temporada, todo mundo vende cosplay. E o Gary, ele foi muito... Cara, não, eu vou de Lírio, eu vou ser o Lírio. Ele fez tudo do Lírio, ficou muito interessante. Eu adorei o Morato. Caralho, mano. Como um personagem pode ser tão massa tendo aparecido, tecnicamente falando, em um episódio só. Porque a última coisa que a gente teve no Morato foi só uma apariçãozinha dele no episódio passado e nos outros, os áudios dele. Cara, o Morato falando, como que tira ele dali, pô? Ele falando também, uma hora que ele mandou o Vicente, se eu não me engano, ele falou, cala a boca, menino. Nossa, eu adorei como ele é um arrogante interessante. Ele não é um arrogante que fica chato, ele é um arrogante que faz sentido. Um arrogante, ele se acha, ele se acha. Pô, não, eu que vou parar todo mundo aqui, eu tenho uma super metralhadora, eu que vou pra cima do estrangeiro, eu vou fazer tudo porque eu sou foda. Mas eu adoro isso, eu adorei a cena, até puxando agora um pouquinho do final, já que eu tô falando toda a trajetória do Morato, eu adorei a cena dele falando pros personagens que ele não ia mais abandonar eles, que ele não ia ser um covarde. Porque a gente não entendeu 100%, mas ao que parece na história do Wojtek, o Morato acabou ficando para trás. O Morato acabou saindo antes da hora, no caso, e acabou resultando na morte do Morato. O Morato é o maior erro da vida dele, foi ter... O maior erro do Morato foi a morte do Wojtek. E, nossa, foi muito interessante toda aquela cena, e como o Morato se foi, eu não curti tanto, né? Porque assim, foi o Morato indo pra cima falando que ia com tudo e ele sendo parado por um ataque só. Eu pensei que o Morato ele poderia fazer mais coisas, ele poderia dar uns ataques na criatura, a criatura vinha assim como se não tivesse sentindo nada e o Morato tentasse. Você sabe aquela hora no anime que você vê alguém tentando e nada resulta absolutamente em nenhuma solução? Eu gostaria que tivesse tido esse momento com o Morato e não teve. O Morato praticamente a gente viu ele correndo no corredor e ele derretendo. Eu gostaria de ter tido isso do Morato tentando até o fim, que o Xande teve essa possibilidade de tentar até o fim, tendo realizado rituais antes de ver a criatura, né? Quer dizer, antes da criatura chegar até 100% perto dele. Mas ele teve esse momento de se preparar todo pra lutar contra a criatura. E o Morato não teve isso, fora ele mordendo a calabresa, que foi muito interessante o papo da calabresa, que ele tem um item paranormal também. Eu gostei de como o Vicente e o Gerson foram tratados. Tipo, inicialmente quando eu vi eles, eu falei assim, cara, não vai dar certo. Dois NPCs fingirem que é normal fechar os olhos enquanto um cara usa uma metralhadora, que é normal duas pessoas ficarem naquela sala e seguir os personagens, mas depois de um tempo eu consegui entender que não, é porque o Gerson, ele tem aquele jeito um pouco mais quieto dele e tal, enquanto o Vicente, pô, o Vicente tava com muito medo, o Vicente tava, cara, eu vou com vocês, cara, eu não tô nem aí, o que vocês mandarem fazer eu faço, porque eu tô num lugar maluco, eu fui teleportado pra cá e eu vou fazer de tudo por vocês, pra ficar perto de vocês. E eles combinaram. Literalmente, eles pareceram o quê? Personagens de uma série. O Luiz falou isso. O Luiz falou, essa temporada é a temporada que mais parece uma série. Essa é a temporada que mais parece uma série. Todo mundo fala de fazer uma série de Ordem Paranormal. A galera não pensa o quanto de corte uma série de Ordem Paranormal vai ter que ter. O quanto de coisa que Ordem Paranormal não explica, que vai ter que explicar, porque numa série não faz sentido você deixar tanta ponta solta. E Sinais do Outro Lado, ele não, ele parece muito mais uma série. Ele lembra muito Stranger Things. Stranger Things, no caso, né? Vamos lá. Todo esse lance dos personagens, da forma que eles são construídos, da forma que o governo tá envolvido. Nossa,
Cara, esse episódio conseguiu fazer o episódio que a Dara some, que eu odiei aquele episódio, ser bom. Porque agora teve um propósito da Dara ter sido pega, por mais que ainda poderia ser só o Morato, mas é tipo assim, só o Morato ter sido pego e não a Dara, mas ter sido a Dara e o Morato ter ficado pra trás foi interessante também. Aí nós vamos caminhando no episódio e nós temos a descoberta do governo ali, de entender que tem um objeto e tal. Eu achei isso muito SCP, que é uma das coisas que a gente mais compara a Ordem Paranormal, que a Ordem Paranormal lembra SCP nesse lance de você ter... Eu tô lançando o vídeo na hora que eu tô gravando esse outro, tá? O vídeo do resumo, gente. E eu não quero editar esse vídeo pra postar mais rápido pra vocês, então só explicando por que eu tô olhando pra tela, tá? Então, o Morato não. Eles veem que o governo ele fez uma coisa bem SCP. Eles tentaram fazer a contenção do objeto, que é o sino. Eles entenderam o sino, eles estudaram o sino e acabaram conectando a mente deles ao sino. E por isso que deu essa merda toda, porque eles se conectaram e todos viraram um. Não entendemos, e eu acho que dificilmente a gente vai entender, quando que o estrangeiro chegou ali, em que momento, mas uma coisa que eu poderia dizer é que eu acho que o estrangeiro, ele foi meio que, digamos assim, você poderia tratar que o estrangeiro, ele sempre esteve ali. Porque na hora que ele aparece no final dessa sessão, o Selbit ele fala: "Vocês não podem mentir pra si mesmo por muito tempo". Quando ele falou isso, eu falei: "Nossa, que foda, mano". E aí eles veem o estrangeiro. O estrangeiro ele não chegou, ele não foi uma pessoa física que entrou ali e foi até eles. Não, ele estava ali o tempo inteiro. Ele sempre esteve. Ele estava dentro do sinal. Ele poderia se manifestar a qualquer momento. Ele sempre pôde fazer aquilo. Mas a galera estava se enganando. Parece que eles têm um poder mental para afastar o estrangeiro. Mas ao chegar perto demais do sino e terem a dor de cabeça, isso deixou mais suscetível para que o estrangeiro falasse: pronto, agora eu posso me manifestar. E ele pudesse aparecer. Mas seguindo o Rastropoda, nossa, fiquei feliz, eu acertei a teoria de que era um Rastropoda. Ele não foi muito interessante, mas foi porque o Rastropoda ele não conseguiu usar nenhuma das habilidades dele porque precisava de fumaça. Mas eu acho que o Rastropoda ele foi mal aproveitado, porque o Selbit poderia ter mudado o teclado do Chico de lugar. Eu não sei se mudou, mas se mudou ninguém percebeu. Ele poderia ter falado que na sala do Rastropoda, na hora que ele entrou na sala do Rastropoda, eu sei que ele tava com a câmera, mas ele falar que ele viu um objeto flutuando. Aí ele ia puxar a câmera direto pro objeto flutuando e não olhar pro teto. E só depois de um tempo, ele ali na sala, o Selbit poderia falar que ele olha pro teto e vê o Rastropoda. Porque teria sido muito mais legal eles terem procurado no livro. Não, peraí. Que bicho é esse? O objeto sumiu, tem algo que só vem em câmera, é um Rastropoda. E nesse momento, mais ou menos, fosse a hora que eles vissem ele no teto. Teria sido muito legal. É muito legal a desculpa do Vicente ele ter farinha. Foi muito bom essa parte também. E eles seguem pro andar de cima do Backrooms. Foi muito interessante. Sempre tem essas fases meio meme do Selbit. Eu fiquei meio... Inicialmente eu não gostei, porque eu falei, cara, um labirinto no episódio final, isso pode demorar tantas horas. Mas não, a galera resolveu de boa. Tipo, o Selbit, ele deu medo nesses 2 últimos episódios, falando que eles iam ser um pouco mais longos do que o normal. Eles foram menores do que o normal. E esse episódio eu acho que deu 4 horas e meia. Eu acho, foi por aí. Foi meio minha impressão. A gente, pela primeira vez, tá terminando um episódio de Ordem Paranormal de 22 horas da noite. A gente só termina às 1 hora da manhã, meia-noite, gente. Nossa, eu tô gostando, tô achando sensacional. Tô podendo dormir depois que assisto um episódio. Então, meio que tipo assim, é, foi muito interessante o Telopsia, no caso, ele não apareceu, mas a gente viu fragmentos de que ele poderia ter aparecido. Eu não sei quantos erros as pessoas teriam que cometer para ele sair de uma das televisões, porque se eu não me engano o Telopsia pode aparecer assim, ele sai de uma TV e tal. E ele seria um inimigo muito difícil para eles, então o certo seria quebrar a fita. Eu não sei se eles iam, se os personagens iriam quebrar a fita, se ia fazer sentido para os personagens quebrar a fita. Mas eles exploram, vem várias salas interessantes. O Fusca foi engraçado. Eu não preciso falar aqui da sala, do Backroom, só falar que ela foi mais legal do que eu pensei que ela fosse. E me ligando apenas no Chico, nesse momento aqui para terminar da Backrooms, porque, cara, o Chico, ele pela primeira vez eu vi essa temporada, e eu acho que não tem um personagem que eu não tenha gostado pelo menos um tanto deles. Então eu gostei muito. Acho que no máximo a Dara, que ela não teve muita oportunidade para fazer eu gostar dela, mas já já eu chego
na cena final eu gostei muito da forma que ela agiu, mas uma coisa me fez ficar com dúvida, né? Mas eu adorei o Lírio. O Lírio é o meu personagem favorito dessa temporada, mesmo eu sabendo que o Xande é um personagem melhor, mas o Lírio é meu favorito. O Gizu, eu sempre achei ele um cara cômico e tal, mas nessa temporada, o final dele eu amei de um jeito que, mano, eu queria dar um abraço no Gizu. Por falar que foi o primeiro, acho que, personagem de Ordem Paranormal que morreu. Morreu não, ele não morreu, tecnicamente falando. Mas que ele se foi. É, igual o Joey um dia se foi e voltou, mas assim, ele se foi de uma forma muito interessante, que fez sentido pro personagem. Ele cumpriu o objetivo dele. Eu sempre falei, cara, os personagens de Hora Paranormal não têm objetivo. O Gizu tinha e ele concluiu o objetivo. Cara, o Gizu, ele atravessou a porta, ele foi pro outro lado que ninguém sabe o que é. Ele foi abduzido, caralho, mano. Quando ele falou que esse era o sonho dele, eu fiquei tão feliz. Tipo assim, é a melhor despedida de um personagem que eu já vi na vida. Tipo, eu fiquei feliz por perder um personagem, porque pra mim ele concluiu o objetivo dele. Ele é o primeiro personagem de Ordem Paranormal que eu diria que, entre aspas, pode descansar em paz. Que foda, cara. Maravilhoso. Maravilhoso, Gizu. Eu adorei. E o Chico, cara, quando o Chico percebe que acha que matou alguém, quando o Chico percebe que acha que matou a Edmeia, ele grita. Ele primeiro é arrogante com o Lírio, chamando ele de burro, de certa forma. Depois fala que matou a Edmeia. Eu achei tão chocante, porque eu fiquei realmente. O cara inteligente, ele só tem uma coisa que ele precisa fazer: acertar códigos. Ele tem que acertar essas coisas. E ele errou. Ele já estava muito culpado. E quando ele erra e foi o que eu disse, não ia dar TPK. Eu fui um dos poucos que falou, não vai dar TPK, pô. Só vai dar TPK se todo mundo cometer um erro grave. E a única forma de dar TPK é se o Chico não tivesse aberto nenhuma cápsula. Se ele tivesse errado todos os códigos. Mas ele conseguiu acertar os códigos, alguns códigos, e errou uma. Quando ele errou uma, o Chico, foi muito interessante que em nenhum momento o Chico falou, eu vou ficar. Mas claramente todo mundo sabia que o Chico queria ficar, porque ele estava culpado. Ele estava culpado de ter matado a Edmeia, que eu acho que não matou, só pra falar, ele só trancou a cápsula, não tinha mais como ele abrir. Ele estava se sentindo culpado por ter trancado a cápsula de um deles, né? E que ele sabia que um ia ter que morrer. Eles são 4, só tinha 3 cápsulas para entrar. Tinha aquela cápsula já aberta. Mas eu não sei se aquela cápsula lá já aberta, se ela funcionava, né, gente? Porque, vamos lá, ele trancou, tinha 6 cápsulas. A da Dara, uma que a gente não sabe até agora quem que tava lá dentro. A gente não sabe até agora quem que tava na cápsula, que parecia ter tido alguma mutação, pelo que é descrito, mas alguém estava naquela cápsula, e se alguém tiver uma teoria de quem que estava naquela outra cápsula que a gente viu no começo, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se alguém que tinha uma mente fraca e que se destruiu na cápsula, ou que não era marcado, mas eu não sei até agora. Poderia ser uma cápsula pro Wojtek, por exemplo. Poderia ser uma cápsula pro Morato, mas ninguém entrou naquela cápsula. Eu penso que aquela cápsula, ela possivelmente estava quebrada, porque ninguém entrou nela. Ela possivelmente não funcionava, mas seria estranho se ela funcionasse e o Selbit não tivesse dito, ô Xande, você vê que tem uma cápsula, você não sabe se ela funciona. Seria muito legal se ele tivesse dito isso se ela funcionasse, mas eu acho que ela não funciona pelo jeito que falou. Mas a Dara, ela, do jeito que ela escreveu, ela queria que todo mundo tivesse ali, até o Xande e o Morato. Então pode ser que tenha sido um erro ali de pensamento de personagem, mas aquela cápsula funcionasse. Então, das 4 cápsulas que tinha, o Chico consegue abrir 3, uma delas fica trancada. Eu adorei o Chico consegue abrir 3 e uma delas fica trancada porque ele erra a senha. Eu adorei quando o Xande, ele olha pro Lírio, e todo mundo sabe que o Lírio e o Xande tinham treta. Eles são dois personagens que não se gostam, tecnicamente falando. E ele olhou pra ele e falou, vai. Vai, pô. Vai, entra. Eu achei muito legal, porque literalmente ele rompeu qualquer laço de eu não gosto de você pra eu vou te salvar. E ele falou, entra. Eu adorei o Gizu, ele ter entrado também, né? Porque é o que ele falou ali, cara, tu é meu amigo, tu sabe que eu que resolvo. E eu vou conseguir matar a criatura. Entra. E o Chico, ele falando, ó, Chico, não se culpa. Você é inteligente, a gente precisa de você. Se for pra alguém morrer, que morra eu, né? Mas eu não vou morrer. E eu adorei ele entrando e indo embora. Bom, aí vem uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu não gostei por quê? Eu adorei
a morte do Shanji. Quando eu falo adorei, não é que, ai meu Deus, eu fiquei aliviado e feliz pela morte. Não é que eu fiquei feliz pela morte dele. Eu gostei de como ele morreu. Personagens de RPG se vão. E você gosta. Independente de você ter gostado por um sentimento de eu não suportava esse cara, eu quero ele morto. Eu acho que nenhum personagem de Hora Paranormal eu pensei dessa forma. No máximo o Luciano. E o Fernando. Mas eu não vou falar com certeza isso. Ah, não. A Bárbara. A Bárbara eu queria que morresse. Que coisa. Bom, mas focando. O Xande, ele se sacrificou porque ele sempre foi o personagem lutador, ele sempre foi o cara nobre. Se o Lírio quisesse se sacrificar, não ia fazer sentido pra mim, porque o Lírio não é altruísta. Ele nunca apareceu. Ele nunca foi o cara que daria a vida dele pelos outros. Ele sempre foi o cara que todo mundo vai sair vivo. Não existe essa de... Tipo assim, o Lírio poderia até falar, não, vamos ficar nós 4 aqui e vamos matar esse monstro. Eu acho que o Lírio falaria isso facilmente se ele não tivesse recuperado de um quase enlouquecimento e o Xande não tivesse tacado ele dentro da cápsula logo uma vez. Vai, entra. Então, meio que tipo assim, cara, o Xande, ele foi a melhor escolha pra ficar. Só que o que eu não gostei foi que, tipo assim, por que o estrangeiro torturaria alguém? Ah, o estrangeiro quer entender. Não, o estrangeiro, ele é conhecimento, ele sabe. Ele já sabe. Ele não precisa torturar ninguém pra entender algo que ele não entende. Então, eu não gostei dessa parte. Não, para mim não faz sentido o estrangeiro torturar alguém. Tipo, torturar alguém. Eu sei que falaram, que o estrangeiro quando ele chegou, ele falou: "Você vai sentir o que é pior do que a dor". Cara, o que é pior do que a dor é você apagar a memória inteira do personagem. Então poderia ter sido direto isso. Não precisava daquela cena dele falando: se bata, se ajoelhe, corte sua língua. Ai, que coisa desnecessária. Tipo, cara, não faz sentido pra temporada que não tem nada a ver com gore virar um gorezinho ali no final. É lógico, a gente viu o Adágio estourando, mas isso aí é outra coisa. Então é isso que eu não gostei. Eu não gostei da cena da morte dele. Eu entendi a morte, mas eu não gostei da cena da descrição da morte dele. Não achei interessante. Eu achei interessante a parte que ele toca, que ele levanta a mão, no caso, e ele começa a acabar com as memórias dele. Mas eu acho que seria muito mais legal pra narração que tivesse sido, sabe o quê? Todo mundo fechava nas cápsulas, e aí falava, Xande, você tá todo preparado. Ele levanta a mão e você sente todos os seus feitiços, a tela de ruído, tudo isso saindo do seu corpo. Você sente que ele destruiu, que ele apagou teu conhecimento sobre o paranormal em questão de rituais. Tipo, você não lembra de nenhum ritual. Você agora começa a esquecer das cenas mais bonitas que você teve na sua vida. Você começa a esquecer das pessoas mais importantes. Você começa a esquecer de todas as pessoas, de todos os lugares, de tudo. Você é uma casca vazia. Você não lembra de nada. E tal. Ele ter ido direto para essa narração e falado que você começa a sentir um calor dentro de você e você começa a se tornar uma espécie de gosma. E aí falava que quando ele tivesse sem nada, né, sem nada no corpo dele, sentisse que ele é uma casca vazia e que essa casca agora iria derreter, na hora que ele fosse fazer isso, ele cortasse a cena. Não precisava nem da narração. Eu acho que deixaria até em aberto a morte do Xande, se eu fosse eu. Tipo assim, deixar óbvia, mas não ter mostrado necessariamente o corpo. Algumas pessoas iam teorizar, mas morreu. Eu só não precisaria mostrar. Ou só ter terminado com o Xande virando e a criatura levantando a mão e já cortava pra galera no mundo dos sinais. Eu não vou falar que eu acertei a teoria, porque não é um outro planeta, mas eu tinha dito que ia ter um outro planeta, foi uma das primeiras ideias que eu tive, e de certa forma a gente viu um outro mundo, que é o mundo dos sinais, mas não considero que eu acertei a minha teoria, não. E lá, eu achei interessante os personagens chegarem na área e tal. Eu entendi, tem uma porta que leva para o outro lado. Então, eles entravam numa porta para entrar numa sala, que eles entravam na Matrix, e na Matrix tinha porta para Tenebres. Eu adorei as conversas que ele teve. O Chico falando que ele achou por um momento que os aliens eram do bem. Eu achei por uns momentos que o alien era do bem. Mas que a única coisa que eles fazem é infectar. A única coisa que eles fazem é parasitar. Eles só são um vírus, um sinal que destrói tudo. E eu adorei toda a conversa que tem. Cada um deles falam com a Dara. Eu gostei muito da interpretação da Dara. De cara, eu já tô há muito tempo aqui. Só que eu não sei o que o Selbit falou pra ela. Eu não sei se o Selbit falou que necessariamente alguém tem que passar e que ela só vai sair dali se alguém passar ou se ela passar. Ou se o Selbit falou a escolha é tua. Porque assim, eu pensei, pô, se todo mundo voltar,
eu não acho que o Selbit vai pegar o estrangeiro. E só pra falar, quando todo mundo entrou nas cápsulas, eu ia postar na aba comunidade, mas eu falei não, porque isso vai ser spoiler. Eu ia postar que eu acho que ia ter viagem no tempo. Mas eu não quis postar porque isso ia ser spoiler se alguém visse minha aba comunidade. Então, o que eu pensei nessa hora era que se todo mundo voltar, de boa, eles vão estar no futuro, o estrangeiro já não vai estar lá. Eu gostaria até de entender, a gente vai entender em Calamidade, né? Se eles só mataram o estrangeiro agora, mas possivelmente vão falar que a Ordem Paranormal veio lá, matou os estrangeiros, viu todos eles na cápsula, presos, mas que não fizeram nada, e que o Morato, há muito tempo no futuro, né, agora, ele parou para estudar Tenebres e ele lembrou desse local e mandou o Dante lá. E eu gostei que eu acertei, que eu falei que era o Dante que ia vir. Por mais que fizesse muito mais sentido para Karina ou por Rubens, já que é conhecimento, aquele lugar e energia, né? Que são dos dois. Eu tinha a minha teoria desde o começo que ia ser o Dante. E foi o Dante que apareceu no final. Então, eu já tava com esse pensamento de futuro e eu achei que todo mundo ia voltar na hora que eles deram a mão. Na hora que todos eles deram a mão, mas a Dara não deu. E aí eu fiquei, cara, o que o Selbit falou pra tu, cara? Porque se eu, tipo assim, pra mim convenceu demais, cara. Convenceu demais o papo deles. Dava pra ter partido ali. Mas eu preferi que não partiram. Porque aí o Lírio e o Chico vão embora. Legal que o Lírio e o Chico tiveram sempre uma relação próxima e finalmente eles foram embora juntos. E só pra falar, o Lírio, ele evoluiu como personagem. Foi a primeira vez que uma criatura foi morta, né? Que foi o Rastro Podre. E ele não ficou batendo, né, no cadáver dela, né? Isso foi legal. Passou meio batido, mas o Gary descreveu que o Lírio olha pra criatura e respira e não bate nela. Depois que ela tá morta. Então, fica a Dara e eu já falei do Gizu. Eu adorei. O Gizu, pra mim, acho que foi o personagem que mais morreu de boa em Ordem Paranormal. Morreu, entre aspas. Morreu de boa em Ordem Paranormal. Eu vou só olhar aqui se falta alguma coisa pra me falar. Cosplay, já disse. Morato, já expliquei tudo que eu tinha pra falar do Morato. Os bichos, o objeto, eu já falei que seria o governo, Telópsia. Bom, Vicente e Gerson morreram, possivelmente. Se não morreram, ficaram, já estão velhos demais no futuro. Não muito velhos, eles podem estar um pouco velhos. Quem sabe a gente até encontre, sei lá, o Vicente no futuro. Existe a chance. Falei do que eu não gostei, que foi a forma do Morato ele não ter tido reação. E a forma da tortura do Xande, que eu não achei que combinou. Ok? Eu acho que é isso. Acho que falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse episódio. Episódio fenomenal. Eu não sei se eu diria que ele foi o melhor episódio de Ordem Paranormal, porque, cara, eu acabei de terminar de assistir, né? Quando eu terminei de assistir Desconjuração. Não, mentira, Calamidade, porque Desconjuração, a primeira vez que eu achei o episódio horrível. Mas a primeira vez que eu terminei Calamidade, eu também achei esse é o melhor episódio de temporada, né? Então não vou falar isso aqui. Depois eu vou fazer o que, gente? Até falando. Não acabou meus vídeos de Sinais de Outro Lado, nem de Ordem Paranormal, muito menos de Ordem Paranormal. Eu quero aproveitar esse espaço nesse vídeo aqui para falar quais são meus próximos passos de vídeo de Ordem Paranormal para todos vocês que estiveram comigo até agora. Próximo vídeo que a gente tem de Ordem Paranormal é a tier list de Desconjuração parte 2, para que eu possa fazer a tier list de Sinais do Outro Lado, porque eu vou reassistir Sinais do Outro Lado. Então eu não acho que faz sentido eu fazer a tier list de Sinais do Outro Lado antes de terminar a de Desconjuração para vocês, né? Então eu vou terminar a Desconjuração e fazer o vídeo de tier list de Sinais do Outro Lado. Depois, a gente tem a análise de Sinais de Outro Lado. Análise da temporada por inteiro. Porque aqui é uma análise de episódio. Eu depois vou falar uma análise sobre a temporada como um todo e o que eu achei. Depois eu vou fazer um vídeo de todas as teorias que eu acertei de Sinais de Outro Lado e todas que eu errei. Fazer uma listinha aí só para mostrar para vocês. Porque eu achei interessante todas as teorias que eu fiz e eu acertei algumas. Tier list dos alheios. Eu quero fazer uma tier list dos alheios. Até porque mais pra frente eu quero fazer vídeos de criando a ficha de cada um dos alheios que não apareceram. Então, tipo, eu não sei se o Selbit um dia vai lançar um bestiário expandido de Ordem Paranormal. Possivelmente vai ter. É bem óbvio. Quem vende livro de RPG sabe que você tem que jogar uns livros novos. Então eu acho que vai ter um dia um bestiário, um novo livro de bestiário onde vai ter alheios, onde vai ter todos os novos personagens que foram criados nesse tempo e personagens que as pessoas pedem a ficha que não tem no bestiário normal de Ordem Paranormal. E uma teoria, esse vídeo fica um pouco mais pra frente, eu vou fazer um vídeo da teoria da próxima temporada, porque pra quem não lembra, pra Sinais do Outro Lado, eu fiz um vídeo quando não existia nada. Eu fiz um vídeo quando a gente só tinha a thumbzinha dos Sinais do Outro Lado, e eu quero fazer um vídeo só pra teoria
da thumbzinha do sangue. Literalmente é só uma thumbzinha com sangue. Eu vou fazer um vídeo inteiro de teorias para essa temporada. Eu chamaria de teoria chute no escuro, porque eu tô chutando, você tem praticamente nada para fazer ela. E aí mais para frente eu vou fazendo as novas teorias de conforme forem lançando novas coisas sobre sobre a temporada do sangue. E eu não sei se eu vou fazer alguma coisa sobre o jogo do Ordem Paranormal, porque eu não sei se cabe a mim fazer teoria de jogo de Ordem Paranormal, já que eu acho que tem muito mais youtuber que vai fazer isso, né? Então, gente, eu acho que é isso. Eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, terminei tudo que eu tinha para falar para vocês, todos os meus anúncios de próximos vídeos. Hoje à noite, eu já tô preparado. Hoje à noite é dia 11 do 12 de 2022. Eu tenho uma campanha para fazer. Eu tenho hoje uma sessão para fazer de uma campanha de D&D com a temática de Final Fantasy. Então, é isso. Mas, e então quem quiser ver a campanha, hoje à noite vai rolar na minha Twitch. Tem aí na descrição do vídeo qual é o meu nome lá na Twitch, tá? É RPG Explorer ao vivo. Então é isso, gente. Eu acho que eu vou ficando por aqui nessa análise, vou ficando por aqui nesse vídeo. Mas ainda muitos novos virão. Eu também quero pedir um último apoio para vocês, se possível, reassistam meus vídeos de Ordem Paranormal no mudo, pode ser no mutado, porque eu tô muito perto de ganhar monetização. Falta muitas poucas horas, falta acho que 200 horas. E eu tô pegando uma média ali de 20 horas por dia, alguns dias batem 40 horas, outros dias são mais fracos, bate 10. E eu preciso logo fazer isso antes que comece a chegar. É porque eu tenho que fazer isso em um ano, né? Então eu já tenho mais de um ano do canal e eu vou perdendo horas conforme vai passando os dias. E vou ganhando horas dos novos dias. Então, por favor, reassistam, porque eu tô muito perto. Então, quem conseguir reassistir esse vídeo e qualquer outro vídeo no meu canal mutado, qualquer coisa, cara, eu tô muito perto. Eu quero conseguir a monetização para poder trazer mais vídeo para vocês, para poder ter um editor. Para quem não sabe, eu não tenho editor e eu faço esses cortes secos no vídeo ou vídeos como esse que praticamente só teve um pause, não teve nenhuma edição. Então é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. Para mais um vídeo não. Cara, eu amei essa temporada. Eu acho que fazia tempo que eu não sentia tantas emoções de uma temporada assim, já que eu não gostei de Segredo na Ilha. Então é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. E fui. Peraí que eu tenho que dar pause, né? Que esse vídeo tá sem edição. Falou, gente. Tchau.